Se a inerrância absoluta, olha só como começa o parágrafo. Ele fala em inerrância absoluta da encíclica. Se a inerrância absoluta é assegurada apenas à doutrina como ela emerge do todo, é, no entanto, somente através de suas expressões que nos será plausível reuni-la. Rejeitar qualquer uma delas, ou seja, das expressões da encíclica, compreenda, das expressões da encíclica, não o ensinamento da encíclica como um todo. Olha aqui como começa a trapaça do Arnaldo. Diogo, o intelectual caótico da seita sede vacantista, articulista mor do site Controvérsia Caótica, fez um vídeo onde ele afirma categoricamente ter esmagado os argumentos do livro Considerações sobre o Ordomis, de Paulo VI, de autoria do falecido TFPista Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira. Sobretudo, a parte desta obra que trata da hipótese teológica do Papa herege. Esse livro é uma referência quando se fala de crítica à Missa Nova e sobre o controverso assunto do Papa herege. Livro que contou com a aprovação de Dom Cássio Maia e é citado por Dom Marcel Lefebvre num discurso seu de 1979. Abre aspas para Dom Marcel. Se uma pessoa se pergunta se um Papa pode ser herege, descobre que o problema não é tão simples como pode se crer. Sobre esse tema, o muito objetivo estudo de Xavier da Silveira mostra que um bom número de teólogos pensa que o Papa pode ser herege como doutor privado, porém não como doutor da Igreja Universal. Fecha aspas. Mostraremos que o falacioso intelectual sede vacantista apenas usa de artifícios enganosos e trapaças para tentar ludibriar e desprestigiar o famigerado livro. O que nos parece bem interessante e, mais precisamente, caoticamente controverso, é que Diogo diz ter esmagado os argumentos do livro do Arnaldo, analisando tão somente 2 citações do livro, sendo que este livro conta com 145 páginas, e dessas, 60 páginas tratam da hipótese teológica do Papa herege. Então, o intelectual caótico, numa generalização para lá de trapaceira, destas mesmas 60 páginas, diz ter esmagado o livro apenas analisando 2 citações. De fato, um verdadeiro raciocínio caótico. Diogo começa analisando uma citação da página 44 do livro do Arnaldo. Citação essa da obra Une source doctrinale, les encycliques, de 1952, do erudito teólogo beneditino de Solesmes, Dom Paulnot. Passemos à citação do livro. Abre aspas. Quando, entretanto, houver uma oposição precisa entre um texto de encíclica e os demais testemunhos da tradição, então será lícito ao fiel douto, e que tenha estudado cuidadosamente a questão, suspender ou negar o seu assentimento ao documento papal. Fecha aspas. O sectário caótico analisa o parágrafo da citação por completo para manobrar seu argumento. Vamos a ele. Abre aspas. Se a inerrância absoluta é assegurada apenas à doutrina como ela emerge do todo, é, no entanto, somente através de suas expressões que nos será possível reuni-la. Rejeitar qualquer uma dentre elas prematuramente seria expor-nos a perder a verdade que nos é dada da parte de Deus. Um único motivo poderia fazer-nos suspender o nosso assentimento, o de uma oposição precisa entre um texto de uma encíclica e os outros testemunhos da tradição. Ainda assim, tal oposição não pode ser presumida, mas aguarda sua prova, que só pode ser admitida com dificuldade. Fecha aspas. Diogo começa sua explicação estapafúrdia dizendo que a inerrância absoluta a que se refere Dom Paulnot em seu texto está relacionada às encíclicas como um todo. Mas isso é falso. Dom Paulnot está falando do todo que seria o magistério vivo do Romano Pontífice, onde as encíclicas seriam apenas uma expressão entre tantas deste mesmo magistério. E quando as encíclicas, enquanto uma entre tantas expressões do magistério vivo do Romano Pontífice, gozam dessa inerrância absoluta? O próprio Dom Paulnot responde essa pergunta no parágrafo seguinte, na página 84, abre aspas. Elas contêm, sem qualquer dúvida possível, em sua continuidade,
como vimos, a doutrina infalível, a mesma que deve servir de regra de nossa fé. Fecha aspas. Isto é preciso haver uma continuidade entre o texto da encíclica e a doutrina tradicional. Assim, ela gozará da dita inerrância. E ela não goza desta inerrância de forma automática, só pelo fato de ser uma encíclica papal, ainda que ensine algo doutrinário, pois existe a possibilidade de uma descontinuidade. Dom Paul deixa clara essa possibilidade de descontinuidade para com o depósito da tradição, como veremos mais à frente. A palavra-chave para a trapaça do Diogo se encontra no vocábulo expressões. Segundo ele, claro, de maneira trapaceira e falaciosa, essa palavra expressões, no texto da obra de Dom Paul teria um sentido de expressões isoladas no texto de uma encíclica e nada teriam a ver com a doutrina propriamente dita da encíclica. Isto é, Diogo, com sua trapaça astuciosa, desvirtua o verdadeiro significado que o vocábulo expressões tem de fato no texto do beneditino para justificar seu ataque desonesto. No próprio texto da citação, já temos com clareza o significado do vocábulo expressões, abre aspas, onde uma oposição precisa entre um texto de uma encíclica e os outros testemunhos da tradição, fecha aspas. Isto é, o parágrafo fala do texto da encíclica, ou seja, da encíclica em sua integralidade, e não apenas de expressões isoladas, como quer o controverso, caótico e trapaceiro. Dom Paul admite que existe uma possibilidade, ainda que de difícil ocorrência, de haver uma oposição entre o conteúdo de uma encíclica e o conteúdo doutrinal da tradição católica. Porém, para provar com ainda mais propriedade essa interpretação, e para evidenciar com mais força a trapaça do intelectual de visão torta, vamos a outras citações do livro de Dom Paul que trata do mesmo vocábulo. Na página 26 da mesma obra temos, abre aspas, ouvindo o ensinamento das encíclicas, expressão do magistério ordinário é o próprio Cristo que ouvimos. Quem vos ouve, a mim ouve. Além disso, se os papas emitirem um julgamento doutrinário, a causa deve, portanto, ser considerada como ouvida. Vemos que Dom Paul trata claramente as próprias encíclicas e seu conteúdo integral como uma expressão do magistério ordinário. O vocábulo expressão se refere claramente ao conteúdo integral das encíclicas. Em outra parte, na mesma obra, na página 47, diz Dom Paul, abre aspas, no entanto, era costume reservar a expressão carta encíclica para aqueles que eram dirigidas a todos os bispos ou pelo menos a um grande grupo deles, por outros bispos e em particular pelo soberano pontífice ou pelos patriarcas orientais. Fecha aspas. Dom Paul trata de novo o vocábulo expressão para se referir às encíclicas em seu conteúdo integral, enquanto expressões do magistério ordinário, e não apenas como expressões isoladas tiradas de contexto, como quer o controverso pra lá de caótico. Retomemos a citação da obra de Dom Paul para reforçar a posição deste teólogo que deixa claro a possibilidade de suspender o assentimento a um documento papal que não está de acordo com a tradição. Abre aspas. Rejeitar qualquer uma dentre elas, as encíclicas, prematuramente, seria expor-nos a perder a verdade que nos é dada da parte de Deus. Um único motivo poderia fazer-nos suspender o nosso assentimento, o de uma oposição precisa entre um texto de uma encíclica e os outros testemunhos da tradição. Ainda assim, tal oposição não pode ser presumida, mas aguarda sua prova, que só pode ser admitida com dificuldade. Fecha aspas. As doutrinas, aí olha só que interessante isso aqui, aqui ele está usando aquele ablativo famoso, né? Que é como se fosse como o com, né? Então quando ele fala censuris ordinis practici, com censuras de ordem prática, ou seja, não é doutrina. Não é o magistério que está exercendo seu poder, não ensinando uma doutrina, mas censurando, com uma censura de ordem prática, ou seja, ela não deve ser ensinada, ela não deve ser transmitida. Ou então ela deve ser ensinada, deve ser transmitida. Mas é uma decisão, não é uma definição, não é um ensinamento positivo do magistério da Igreja.
A segunda trapaça articulada pelo caótico intelectual foi um ataque contra uma citação tirada da obra do prestigiado cardeal Biot, que fala sobre a possibilidade de erro num tipo de documento não infalível. Para descredibilizar a citação indicada no livro do Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Diogo argumenta que a tese defendida pelo cardeal Biot em seu tratado sobre a Igreja não trata de encíclicas e trataria exclusivamente de censura de ordem prática das congregações pontifícias. De fato, o principal assunto da tese citada são as censuras de ordem práticas das congregações pontifícias, mas isso não quer dizer que o autor não possa, en passant, tratar de outros tipos de distinções no corpus da tese. E mais ainda, utilizando-se de um preciosismo intelectual em seu ataque, nosso adversário passa a maior parte do tempo traduzindo do latim apenas o título da tese, se importando pouco com o corpus, de onde de fato foi tirada a citação do Arnaldo da Silveira. Isso ele faz propositalmente, para escamotear sua trapaça. Passemos à tese para desmascarar a trapaça do nosso adversário. Título da tese 19 do cardeal Biot, abre aspas. Por fim, pertence ao poder do magistério censurar as doutrinas com censuras de ordem prática, como doutrinas que podem ser sustentadas e ensinadas com segurança ou não. E embora decisões deste tipo possam não ser, pela natureza da coisa, irreformáveis, nem sejam da doutrina da autoridade doutrinal suprema, mas procedam em grande parte das congregações pontifícias. Ainda assim, os católicos estão sujeitos a obrigações de consciência, de modo que devem sujeitar-se a eles. Fecha aspas. Vejam que, de fato, o título da tese fala das censuras de ordem prática das congregações pontifícias. Vejamos agora, em parte, o corpus da tese, de onde exatamente foi tirada a citação em questão, que começa com uma citação do respeitado teólogo jesuíta Franzeli. Abre aspas. A Santa Sé Apostólica, a qual foi confiada a custódia do depósito da fé e a qual foi ordenado o dever e o ofício de alimentar toda a Igreja para a salvação das almas, pode impor ou prescrever proposições teológicas ou outras, na medida em que estão relacionadas com questões teológicas, não exclusivamente da intenção de decidir a verdade infalivelmente por uma sentença definitiva, mas mesmo sem isso, da necessidade da intenção, seja simplesmente ou para determinadas circunstâncias, de providenciar a segurança da doutrina católica. Em declarações deste tipo, embora não haja uma verdade infalível da doutrina, porque por hipótese não há intenção de decidir isso, mas há uma segurança infalível. Fala-se aqui da segurança objetiva da doutrina proposta, em termos absolutos ou por certas circunstâncias, e também da segurança subjetiva, dependendo se é seguro ou não para todos os fiéis abraçar uma doutrina e que não se pode recusar abraçá-la sem violar a submissão exigida ao magistério divinamente instituído. Fecha aspas para o cardeal jesuíta Franzeli. Abre aspas para uma explicação nesse mesmo corpus da tese do cardeal Biot. Portanto, ocorre uma distinção entre decretos, nos quais uma verdade especulativa é definida infalivelmente, e decretos nos quais a segurança da doutrina é fornecida para que não cheguemos a definições formais que nem sempre são convenientes ou certamente nem sempre necessárias. Aqui começa a parte exata da citação colocada no livro do Arnaldo. A doutrina em favor da qual existe sólida probabilidade de que não se oponha à regra de fé, será talvez teologicamente falsa no terreno especulativo, isto é, se for tomada em relação à norma de fé objetivamente considerada. Fecha aspas. Vemos então que, citando o cardeal Franzeli no corpus da tese 19, o cardeal Biot cita a tão idolatrada tese da segurança infalível, que é tão usada pela seita sede-vacantista, sobretudo pelo Diogo, o caótico controverso, para justificar a impossibilidade de erro doutrinário nas encíclicas papais, mesmo que sejam não infalíveis. Ora, segundo a falácia do Diogo, já que o modo em que o Arnaldo da Silveira aplica a citação é trapaceiro, porque a tese trata exclusivamente de censuras de ordem prática das
congregações pontifícias e não de encíclicas, daí se tira que trapaceia também o Diogo por utilizar o conceito de segurança infalível no contexto das encíclicas papais não infalíveis, já que esse conceito é aplicado pelo cardeal Biot no mesmo contexto das censuras de ordem prática das congregações pontifícias. Vejam que a emenda ficou pior que o soneto. Na tentativa de condenar uma citação válida, o Diogo acabou condenando seu próprio argumento, acrescentando aí a malícia do nosso adversário em omitir o corpus da tese propositalmente para esconder da sua seita a sua contradição. Assim sendo, ou o Diogo continua venerando a sua vaca sagrada, que é a doutrina da segurança infalível, admitindo a possibilidade de erro, mesmo nos documentos munidos com esse tipo de segurança, segundo interpreta o cardeal Biot em sua tese, e assim deve ele reconhecer também a validade da citação do livro do Arnaldo, ou ele deve negar ambos, tanto seu bezerro de ouro quanto a validade da citação do Arnaldo. Isto é, nas duas opções ele sai perdendo. Checkmate. E agora, Diogo? Quem será que é o verdadeiro trapaceiro? E esse pessoal da fraternidade, esse pessoal do IBP, é tudo enganação, tudo fraude. Fraude, fraude, fraude. Não tem outra explicação para essa gente. Para o que eles fazem. Tudo enganação. Aí eu digo isso com todas as provas e argumentos. E eu sou enganador. Entendeu? Eu sou enganador. Como conclusão de mais esta resposta contra os insidiosos sede-vacantistas, lembremos que tanto o segredo de Fátima como o verdadeiro segredo de La Salette e as visões de Dom Bosco falam da fidelidade dos papas, que será sempre salvaguardada apesar das grandes tribulações. E aproveitando para matar 2 coelhos com uma única cajadada, Roma não pode ser a sede de um anticristo, como nos ensina São Roberto Bellarmino, contra as teses ensandecidas do frei terraplanista, o frei Tiago de São José. Abre aspas para São Roberto. Os adversários têm a temeridade de afirmar que a sede principal do anticristo é Roma, ou a sede apostólica fundada em Roma, pois dizem eles que o anticristo invadirá a sede de Pedro, e que será elevado ao cargo supremo, e que a partir daí presidirá toda a igreja e a dominará como tirano. Digo que mesmo que se esta Roma fosse a Roma cristã, como querem os hereges, essa discussão não iria longe, pois, como mostramos, o anticristo odiará a Roma, pagã ou cristã. Não importa, ele a combaterá, a saqueará e a incendiará. Portanto, segue-se claramente que Roma não é a sede do anticristo. Fecha aspas. Guardemos a nossa fé no papado, ainda que maus sejam seus ocupantes, e guardemos nossa fidelidade nas promessas de nosso Senhor, e não nos submetamos às fantasias enlouquecidas dos gurus protestantes, como nos ensina Santo Agostinho. Abre aspas. Porque, mesmo se a barca é sacudida pelas ondas, é apesar de tudo uma barca, e somente esta barca transporta os discípulos e acolhe Cristo. Ela corre um grande risco no mar, mas fora dela, imediatamente perecemos. Conserva-te, pois, na barca e clama por Deus. Todos os conselhos podem falhar. O leme pode tornar-se insuficiente. As velas, abertas, mais perigosas do que úteis. Quando todos os socorros humanos falharem, só resta aos marinheiros rezar e elevar a Deus seus corações. Aquele que concede aos navegantes a graça de chegar ao bom porto, iria a casa abandonar a sua igreja em vez de reconduzi-la ao repouso? Fecha aspas.